Olá, tudo bem? Certa vez, uma professora deu a seguinte tarefa para os alunos. Eles deviam fazer um lacinho com o material que ela forneceu. E eles deviam passar esse lacinho por uma pessoa que eles consideravam importante, que eles admiravam, alguém que eles queriam gostar de ser igual quando eles crescessem. Alguma coisa nesse sentido. Então ela passou lá a fitinha, como é que eles iam fazer aquele lacinho, explicou tudo corretamente. E depois disse que para a pessoa que eles entregassem, essa pessoa tinha que passar para uma outra. E um dos alunos ficou lá assim pensando para quem ele ia entregar. E ele resolveu escolher, olha só, o chefe do pai dele, que era um homem muito importante, diretor da empresa onde o pai dele trabalhava, era sempre dedicado, uma pessoa atenciosa, séria. E ele foi lá então um dia, após terminar a aula, entregar o lacinho azul pro diretor da empresa, chefe do pai dele. E o diretor, assim, no início, assim, não, nem queria assim, muito receber, assim, porque, tem que receber uma criança, tem que parar para isso, mas resolveu aceitar. Aí o menino foi lá todo faceiro, entregou o lacinho, explicou porque ele estava entregando, que ele admirava muito, que era um assim, muito trabalhador, muito sério, muito dedicado, e teceu vários elogios. E disse que daí agora ele, o chefe, devia passar aquele lacinho para uma terceira pessoa, que também ele admirasse, que ele amasse muito, por aí vai. E aí tá, feito isso, o menino vai embora, o chefe pega o lacinho, deixa lá num canto e continua trabalhando. Aí passa-se o dia todo, ela muito atarefado, muitas reuniões, conversa pelo telefone, por aí vai. Até que chega o final do dia, ele vai lá, guarda essas coisas, desliga o computador, pega o seu casaco. Quando tá prestes a sair, lembra do lacinho. E aí fica aquela coisa assim, assim que tem isso aí, nem vai saber se eu dei pra alguém ou não. Mas aí o Chaparral pensou e teve uma ideia. Vou entregar esse lacinho para o meu filho. Então ele pegou o laço com a mão, botou dentro do bolso e partiu para casa. Chegando em casa, ele larga para o trabalho, tira a roupa, fica um pouco mais confortável e vai ao encontro do filho, que estava sentado na escadaria principal da casa. Aí ele chega lá, tá lá no mundo dele, era um adolescente, assim, uns 14 anos por aí. Ele pega e entrega o laço. E diz o seguinte: conta como é que recebeu o laço, a criança que veio, etc, etc. E diz o seguinte: que realmente ele estava entregando esse laço como símbolo do amor que ele tinha pelo filho. Que ele sabia que ele era muito ocupado, que estava sempre na correria, que muitas vezes não tinha tempo, que muitas vezes chegava cansado, estressado, não estava afim de conversar, não estava afim de saber nada, queria mesmo tomar um banho e dormir, porque no outro dia tinha que levantar cedo, mas que ele não esquecia do filho, que não esquecia dele, que lembrava constantemente e gostaria muito de estar mais presente na vida dele. E então entregava aquele laço para lembrá-lo do quanto ele o amava. Terminado de dizer tudo isso, o seu filho começou a chorar. E aí, obviamente, ele levou um susto. Ué, mas tanta emoção assim? E o adolescente contou que fazia muito tempo ele se sentia rejeitado, abandonado, não amado, esquecido e que pensava até mesmo em se matar, porque acreditava que ninguém o queria, que ele não valia nada. Esta pequena história nos faz refletir no que leva alguém ao suicídio e à loucura. Assunto que Allan Kardec muito bem trabalhou em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém chega a essas condições do nada.
Ninguém acorda um dia e pensa, vou ficar louco. Não. Isso são as coisas que vai acontecendo aos poucos. Como um terreno que fosse sofrendo a erosão. Começa com sinais bem perceptíveis até as coisas ficarem cada vez mais gritantes. Muitas vezes nós não enxergamos porque não queremos enxergar. Preferimos tapar os olhos e fingir que está tudo bom. Que está tudo bem. Mas tanto o suicídio quanto a loucura podem ser prevenidos através do espiritismo. Porque o espiritismo fornece um preventivo, uma vacina contra o suicídio e a loucura. A coragem moral. A coragem para enfrentar as amarguras, as decepções, as frustrações, os sofrimentos. A resignação perante as dores. A calma e a tranquilidade perante os dissabores. No caso do nosso jovem da história, o filho do diretor da empresa, ele não vê perspectiva nenhuma. Para ele não havia futuro. Não havia solução. A dor não tinha saída. Não havia outra perspectiva senão sofrer ainda mais. Se sentir ainda mais abandonado, mais sozinho, mais esquecido. Por isso, então, começa a surgir a ideia de tentar dar um fim a isto. Agora, se ele tivesse perfeita consciência da continuidade da vida, de que não terminaria com a morte do corpo físico, talvez ele ainda não se sentisse plenamente consolado, mas não encararia o suicídio como uma solução. Porque o suicídio não é solução para nada. E quando falamos em coragem moral, ela é um estado de encarar as coisas, é um ponto de vista. Não é uma prescrição. Não posso dizer, você precisa de 10 gramas de coragem moral. Não, não é isso. A coragem moral não é uma substância. Não é um comprimidinho que a gente toma e fica corajoso. Não é isso. Está na compreensão do que é a vida. E de por que aqui estamos. Está no modo de encarar as coisas como passageiras. Como tendo início, meio e fim. Por exemplo, a pandemia que nós estamos passando teve um início. Estamos, pelo visto, mais ou menos no meio dela, e ela terá um fim. Assim, durante esse período, nós temos que nos preparar e nos adaptar para passar por esse período, porque ele vai chegar ao fim. Mas vai ter outra onda. Mas não sei o que. Sim, tá, tudo bem. Uma coisa de cada vez. Mas no momento atual que estamos, tem início, meio e fim. Agora imagine se a pandemia nunca mais vai acabar. Quanto desespero não geraria? Quantos desânimos? A mesma coisa com relação a toda a nossa vida. A vida carnal do corpo tem início, meio e tem um fim. Agora, o espírito continua existindo, aprendendo, errando, acertando, amando, chorando e rindo. Então, quando falamos em coragem moral, na prevenção ao suicídio e à loucura, é também do nosso papel neste mundo. Nenhuma dor, nenhuma aflição, nenhum problema surgem de graça. E todos, sem qualquer exceção, são superáveis. Todos têm solução.
ela pode ser demorada, ela pode ser difícil, ela pode ser complicada, ela pode ser até desconhecida, mas tem solução. E está em nós mesmos. Por isso queremos trazer também da obra O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo número 3, o céu, o item número 13, que diz o seguinte: as atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, às luzes que possuem, às suas capacidades, à sua experiência e ao grau de confiança que inspiram o soberano mestre. Para cada problema, para cada dificuldade que surge, nós temos as habilidades, as capacidades, os conhecimentos necessários para vencer aquela dificuldade. Mas acima disso tudo, melhor que tudo isso, como Kardec aqui nos coloca, Deus confia em nós. Confia em nós para resolver o problema que for que surgiu. E os espíritos amigos também confiam em nós e nos auxiliam naquilo em que vacilamos, que temos dúvidas, incertezas e inseguranças. Ninguém está sozinho. A vida futura, a vida espiritual, é uma realidade não só depois da morte, mas também hoje, pelo auxílio e pela providência do Pai amoroso em nossas vidas, que muitas vezes manda uma criança inocente com uma fitinha azul para lembrarmos do amor que temos pelas pessoas queridas e que muitas vezes esquecemos de dizer. Que o Mestre nos abençoe hoje e sempre. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.